A paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem me tocado a respeito das palavras, né? O que nós andamos dizendo. Então eu vou estar lendo no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Então aqui nós vemos que nossas palavras são como frutos, ou seja, fruto de vida, ou seja, fruto de morte. Então quando nós falamos algo, a pessoa que ouve tem aquilo como um fruto e ela se farta daquilo. E nós também, quando falamos algo, seja palavras que geram vida ou que geram morte, nós estamos nos fartando do que nós falamos. Aqui no capítulo 21 diz, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Então, quando você fala algo, você está se fartando daquilo, ou seja, fruto de vida, ou seja, fruto de morte, e fartando também quem está ouvindo. Lá em Jó, capítulo 34, versículo 3, a gente vai ver isso. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Então, aqui, quem ouve também o que nós falamos, a palavra como fruto entra no ouvido daquela pessoa, a pessoa ouve e se farta daquilo, porque o ouvido prova como paladar. E lá em Provérbios 18, como a gente leu no capítulo 21, o fruto, a boca de cada um se fartará o seu ventre. Então, nós nos fartamos. O que nós estamos dizendo? Fruto de vida. Do que nossa boca tem gerado? Fruto de vida ou fruto de morte? Nós estamos nos fartando de fruto de vida ou fruto de morte? Nós estamos passando para os outros frutos de vida ou fruto de morte? Então, nós temos que estar atento a isso, porque é muito forte isso. Fruto de vida ou fruto de morte? É muito forte essa palavra. É muito forte o que uma palavra pode fazer com o outro e o que pode fazer também na nossa vida. Quem nunca recebeu uma palavra que, se não fosse a misericórdia de Deus, talvez tivesse caído até numa depressão, né? É muito forte isso. Então, também nós vamos ver lá no livro de Tiago, capítulo 3, livro de Tiago, capítulo 3, versículo 6. Tá? Versículo 6. A língua também é um fogo com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e influencia o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então aqui vou ressaltar esse final do versículo. A língua é inflamada pelo inferno. Então é algo que a gente precisa vigiar muito, porque facilmente você vai falar alguma coisa que não seja fruto de vida. Porque o inferno não gera fruto de vida, só de morte. E a língua é inflamada pelo inferno, ou seja, ela é muito fácil de você ser influenciado por algo maligno para você estar passando para os outros. Você está gerando fruto de vida para o ouvido de alguém ouvir e também para o seu próprio vento, como a gente viu lá no capítulo 18 de Provérbios. Capítulo 18, versículo 21. Então é muito forte isso. A gente tem que estar vigilante no que a gente tem falado, porque é muito perigoso. E é muito fácil você estar falando algo que não provém da parte de Deus. Então a gente tem que estar muito vigilante com isso. Deus tem me tocado muito essa semana a respeito disso, das palavras, o que nós andamos dizendo.
E por isso que eu estou compartilhando esse vídeo com vocês. Vamos ficar atentos, porque Tiago aqui não está falando para quem está lá no mundo. Tiago aqui está falando para os irmãos. Você vai ver aqui no capítulo 10, no versículo 10, Tiago capítulo 3, aqui no versículo 10, você vai ver que Tiago diz assim, ó, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então, Tiago aqui não está dizendo para quem está lá no mundo. Tiago está dizendo aqui, meus irmãos. Então, vamos ficar vigilantes no que nós andamos falando, porque é muito perigoso. A gente viu que as palavras têm poder de vida e têm poder de morte. Então, vamos estar atentos no que nós andamos falando. E é tão sério, lá no versículo 12, ele repete, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode de uma fonte dar água salgada e água doce. Então, assim, muitas das vezes a gente está dentro das igrejas, é uma bênção. Fora, como é que a gente está andando, o que a gente tem falado? Dentro da nossa casa, com nossos filhos, com o marido, com as esposas, né? Então é muito sério isso. E Deus tem me tocado bastante essa semana a respeito disso. Então a gente tem que ficar atento mesmo. Tiago ressalta aqui no capítulo 3, versículo 10 e no versículo 12, duas vezes ele diz, meus irmãos, no capítulo 10 e no versículo 10 e no versículo 12, meus irmãos. Então não é para quem está lá no mundo, porque quem está lá no mundo não tem essa preocupação. A preocupação aqui com os irmãos. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então vamos tomar muito cuidado com o que a gente tem dito. Porque a boca fala, né? Ou seja, a língua fala, o nosso ventre se farta desse fruto e nós ficamos cheios disso. Então a gente vai ver que a gente sabe que o que a boca fala, do que o coração está cheio. O coração. E quando a boca fala do que o coração está cheio, você vê se essa pessoa ela está meditando na palavra do Senhor, ou ela está se enchendo com novela, ou ela está se enchendo com filmes, né, de algumas plataformas aí, ou ela está se enchendo com TikTok, com vídeos engraçados aí, né, com piadinhas aí sujas. O que essa pessoa tem enchido o coração dela para a boca falar, encher o ouvido dos outros, como disse aqui no livro de Jó, e enchido também o seu ventre, como diz aqui em Provérbios 18, no versículo 21. Então vamos estar bem atento com isso. É a palavra que Deus tem colocado no meu coração essa semana. E lá em Lucas, no livro de Lucas, a gente vai ver no livro de Lucas, capítulo 6, no versículo 45, isso aqui, ó. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do fruto do tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca, né? O que eu acabei de dizer. O que a boca tem falado é o que o coração está cheio. Então a gente tem que estar bem atento do que a gente tem se enchido, porque as palavras são muito fortes, têm um poder muito grande sobre a nossa vida e sobre a vida dos outros. Lá em Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 15, capítulo 15, versículo 16, vai dizer assim, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim como o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu
nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, como nós enchemos nosso coração das coisas que agradam o Senhor, para também estarmos gerando fruto de vida para o ouvido de outras pessoas e para nós mesmos. Aqui, ó, achando as tuas palavras, logo as comi. Essa aqui, ó, é a palavra. É através da palavra de Deus que nós nos enchemos de fruto de vida e enchemos também os outros de fruto de vida. Então, que nós venhamos nos encher disso aqui, ó, da palavra de Deus. Achando as tuas palavras, logo as comi. É isso aqui que nós temos que nos fartar. Nós temos que nos fartar da palavra cada dia mais, ficarmos vigilantes, porque a gente viu aqui que a nossa língua é altamente inflamada pelo inferno. Quem nunca ficou com aquele comichãozinho para falar alguma coisa que sabendo que aquilo não convém falar. Acho que todo mundo já passou por isso. Às vezes a gente consegue segurar, mas às vezes a gente acaba falando alguma coisa que lá na frente vai gerar um problema. Então a gente tem que ficar muito vigilante a respeito disso. E é assim que a gente apaga essa chama do inferno na nossa língua. Alimentando a palavra do Senhor. Achando as suas palavras, logo as comi. É assim. Então que nós venhamos estar nos enchendo da palavra do Senhor. Ficarmos muito, muito vigilantes no que nós andamos falando, porque o que mais tem aí é pessoas com depressão, e se você for ver o que gerou essa depressão, muitas das vezes foram palavras que foram ditas, né? Então vamos ficar vigilantes, porque Tiago não tem alertado para quem está lá na rua. Tiago aqui na palavra está alertando para os irmãos, então seja, né, os cristãos, porque quem está lá no mundo não está preocupado com isso. Então, que nós venhamos fazer a diferença. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então, vamos ficar vigilantes no que nós andamos falando, porque é muito perigoso nós estarmos jogando uma pessoa, né, no chão mesmo, na lona, porque estamos deixando de alimentar da palavra de Deus para nos alimentarmos de coisas que não, sabe, que não tem proveito nenhum. Então vamos ficar vigilantes, vamos ficar atentos nisso, porque meu coração tem ardido com essa palavra e eu precisava gravar esse vídeo para deixar aqui para vocês verem, ouvirem. Então vamos ficar atentos com isso, meditar cada dia mais na palavra do Senhor, ter prazer na palavra do Senhor e nos enchermos disso, para que quando nós venhamos abrir a nossa boca, nós não estarmos falando qualquer abobrinha por aí, mas que em tempo e fora de tempo nós estamos falando da palavra do Senhor, enchendo os ouvidos das pessoas com fruto de vida, porque nós só enchemos as pessoas de fruto de vida quando nós nos alimentamos da palavra, que se nós não estivermos alimentando da palavra, nós não temos nada de proveito para passar para ninguém e nem para nós. Então vamos ficar atentos nisso, vamos estar vigilantes no que nós andamos falando. E essa é a palavra de hoje para você que está assistindo esse vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus.